De olho no lance, a melhor análise do jogo. Olá galera, tudo bem? Olha só, momento e hora para nós fazermos a análise da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Claro, tá bombando, tá chegando na final, tem time que tá lá embaixo, agora tem time que tá lá em cima. Vamos pela ordem dos acontecimentos. Às 17 horas, no sábado, Botafogo e Atlético Paranaense fazem no Rio de Janeiro um jogo interessante da seguinte forma. O Botafogo, meio de semana, muito bem, conseguiu uma vitória fora de casa, 2-1. O Atlético Paranaense perdeu em casa de 1-0. O que eu imagino? Mais para o Botafogo do que para o Atlético. O Botafogo precisa buscar o resultado para se manter próximo da Libertadores. Ele teve uma queda aí num período, mas eu acho que tem mais chance para o Botafogo. Eu jogaria no Botafogo contra o Atlético Paranaense. 19 horas. Aê, Corinthians! Exatamente, lá no Itaquerão, que eu estive outro dia, Corinthians e Avaí fazem o segundo jogo do sábado. Legal? Claro que é legal. Eu estou acreditando em quem? Claro, eu estou acreditando no Corinthians. Mas eu me lembro aqui na minha memória, buscou lá atrás e lembrou que uma vez o Avaí surpreendeu esse Corinthians. Então, atenção, Corinthians! Fábio Carilli está esperto. Corinthians teve uma ótima vitória no meio de semana. Eu acredito que o Corinthians tem muitas chances de vencer o Avaí e quem sabe no meio da semana que vem já assumir definitivamente a liderança. Vai Corinthians, eu acredito no Corinthians sim, ok? No domingo, lá no Rio Grande do Sul, Grêmio e Vitória fazem um jogo muito legal, porque o Grêmio de volta na segunda colocação e o Vitória fora da linha do rebaixamento. Vitória no meio de semana, resultado retumbante. Meteu 3-1 no Palmeiras. E o Grêmio ganhou da Ponte Preta lá em Campinas. Então, as duas equipes buscando objetivos diferentes, eu acho que vai ser um jogão. Esse jogo aí tem cara de 2-2, 3-3. Eu vou arriscar esse número, sabe você dizer o seguinte, o Juninho acertou, o Juninho errou. Não, legal. Eu acho que Grêmio e Vitória farão um bom jogo e o empate deve combinar com as duas equipes. No domingo também, 17 horas, no Rio de Janeiro, Vasco e São Paulo fazem um jogo legal. As duas equipes crescendo na competição nesse momento. O Vasco mais ainda, o Vasco está chegando, está aproximando da linha da Libertadores. Olha só, jogo importante. O São Paulo precisa buscar um resultado. No meio de semana, o Vasco foi bem, ganhou fora de casa. O São Paulo, eu acho que foi um tropeçozinho no Pacaembu, 2-2 com a Chapecoense. Então, eu estou achando que o Vasco pode ter uma boa condição de jogo. Agora, no domingo também, 17 horas, quem tem que vencer chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras. Exatamente isso que eu estou te dizendo. O Palmeiras tem que vencer o Flamengo, que no meio de semana bombou. O Flamengo venceu. E o Palmeiras, olha minha cara, ó. Palmeiras perdeu para o Vitória. Então o Palmeiras precisa vencer sim o Flamengo para assumir que o Palmeiras está na Libertadores. Porque se for para quinto, se for para sexto lugar, aí a coisa vai ser diferente, ok? Eu acredito no Palmeiras. Tem um jogo no domingo, 17 horas também, que é um jogo muito complicado, que nós temos que fazer uma análise com muito cuidado. Duas equipes no rebaixamento. O Atlético Goianiense, você sabe, continua em 20º lugar. Faz tempo que ele está aí, de vez em quando ele consegue um resultado bom. O Sport Recife voltou para a linha de rebaixamento e precisa de alguma coisa. Eu vou torcer para o Sport. Com todo respeito ao Atlético Goianiense, eu acho que se o Sport vencer, ele vai trazer confusão para essa linha de rebaixamento, porque, olha, que coisa difícil o Sport nessa condição, entrou para a linha de rebaixamento. E vou te dizer, é difícil sair da linha do rebaixamento. Sport, fique esperto e aproveite o momento para ganhar do Atlético. Eu vou apostar no Sport Recife, sim. Pessoal, domingo à noite, um jogo legal que eu vou comentar para vocês. Forte. Bahia e Atlético Mineiro. Olha só, o Bahia, dirigido pelo Paulo César Capegiani, foi jogador da minha época. Nossa, ele jogou em cada timão, no Internacional, no Flamengo. Assumiu o Bahia e o Bahia tá bombando. E o Atlético Mineiro, rapaz, esse time é um time confuso. Teve uma vitória boa no meio de semana. Eu vou apostar no Bahia, me permita? Eu vou apostar no Bahia. Bahia 2-0, ok? Curitiba e Ponte Preta fazem um jogo seguinte. Ou vida ou morte, principalmente para a Ponte Preta. A Ponte Preta ela precisa vencer, avisar o pessoal do Curitiba, eu vou aí vencer. Precisa vencer o Curitiba para ficar próximo, para sair do rebaixamento. Exatamente, ela vence, não sai do rebaixamento. E na próxima rodada ela tenta sair do rebaixamento. Então, Ponte Preta, vamos focar. O que eu estou falando é dificílimo de acontecer. Eu acho que está mais para o Curitiba, mas de vez em quando no Campeonato Brasileiro, o visitante faz uma surpresa. Quem sabe a Ponte Preta pode fazer uma surpresa frente ao Curitiba lá no Paraná. No final da noite do domingo, 19 horas,
Cruzeiro e Fluminense fazem um jogo lá que eu vou dizer para você o seguinte: Cruzeiro está tranquilo com relação à Libertadores, mas com relação ao Campeonato Brasileiro não está tranquilo, está tendo uma pequena queda. O Fluminense, ao contrário, o Fluminense está tendo uma pequena subida. Então precisamos ter cuidado para comentar. Eu acho que está mais para o Cruzeiro, mas o Fluminense pode surpreender. Importante a gente dizer que a presença do Cruzeiro na linha de classificação para a Libertadores pode proporcionar benefício para outro clube brasileiro. Então o Cruzeiro tem que se manter aí, porque ele já está na Libertadores, claro, você sabe, porque venceu a Copa do Brasil. Então, de alguma forma, eu vou torcer para o Cruzeiro. Sim, eu joguei no Cruzeiro, fui atleta do Cruzeiro, sim. Joguei lá no Mineirão, muito legal. Eu acho que vai dar Cruzeiro frente ao Fluminense, ok? Amigos do futebol, o último jogo da 34ª rodada é um jogo interessante pelo seguinte: no meio de semana, a Chapecoense, sim, o jogo é em Chapecó, Arena Condá, Chapecó versus Santos. No meio de semana, a Chapecoense foi até lá São Paulo, Pacaembu, e fez um ótimo resultado contra o São Paulo, 2-2. O Santos perdeu no meio de semana na Vila Belmiro para o Vasco. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer um empate. Muito embora, se o Santos quiser se manter tranquilo na competição, ele precisa vencer, porque ele está caindo, né? Outro dia estava em segundo, agora está em terceiro, está todo mundo pertinho, daqui a pouco 2 tropeços seguidos. Apesar do que eu estou dizendo, não é nem um pouco fácil fazer. Ir lá em Chapecó e chegar lá, pessoal, eu vou dar as cartas aqui e vou vencer. Não, eu vou jogar no Santos, mas com alguma observação para o empate, ok? Eu vou ficando por aqui, finalizando o comentário da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não esqueça, Corinthians está em primeiro, Grêmio está em segundo, Santos está em terceiro, Palmeiras está em quarto e o Botafogo está em quinto. Siga aí com a gente, um abraço a todos, tchau, tchau! De olho no lance, a melhor análise do jogo.